Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre família, sobre casamento. Hoje é dia 24 de julho de 2020, você vai estar recebendo esta videoaula em 2 blocos, tá bom? Nós estamos num ambiente diferente para que a luminosidade fosse melhor, né? A salinha onde nós estávamos era um pouco escura. Espero que possa melhorar. E não estranhe o óculos, a idade vem chegando e a visão vai enfraquecendo, tá bom? Mas muito bem, nesse primeiro bloco nós vamos comentar um pouquinho sobre a provinha de vocês. Eu sei que alguns de vocês vão estar fazendo a provinha durante a semana, mas como o propósito da aula é fazer algum reforço, não tem problema. Esta aula que você está tendo agora vai dar a você um suporte melhor para suas respostas, tá bom? Normalmente nós entregamos a prova antes da aula, tá bom? Então vocês têm uma semana para fazer a prova. De modo inusitado, né? Essa semana foi difícil, inclusive para mim, né? Eu e Juliano tivemos que fazer uma viagem e isso acabou sucumbindo o meu tempo também, tá bom? Então eu estou dando a vocês mais uma semana para a provinha, tá bom? Já a provinha desta aula, tá bom? Vocês vão fazer logo após o estudo, tá bom? Eu quero que vocês respondam de acordo com aquilo que você aprendeu, tá bom? Da aula que está sendo feita, tá bom? Da aula que está sendo transmitida. Então, logo após, eu vou deixar apenas 2 perguntinhas, você já me responde, tá bom? E já me manda também, tá bom? Pode mandar no privado ou pode colocar ali no grupo se você quiser, tá bom? Então, a provinha desta prova, da matéria de hoje, você vai fazer logo após assistir a aula, tá bom? Então, você vai assistir a aula, já pega um papel e uma caneta, preenche ou pode digitar e manda para mim, tá bom? Então você vai fazer logo imediatamente. A provinha anterior você pode entregar até sexta-feira que vem, tá bom? Aquelas 3 perguntinhas que eu vou trabalhar agora com vocês, tá bom? Pastor, eu posso usar o que o senhor vai comentar na aula para elaborar a minha resposta? Pode, tá bom? Porque a ideia é consolidar o aprendizado, tá bom? Não é apenas te dar uma nota 6, 7, 8, 9, 10. A nota é importante, né? Ela descreve o seu desempenho, mas o aprendizado ele é tão importante quanto o numeral da prova. A primeira perguntinha, com base na aula, foi pedido para que você discorresse, tá? Com suas próprias palavras, o que você entendeu sobre direito exclusivo na intimidade conjugal. E essa palavrinha discorrer quer dizer dissertar, quer dizer explicar, né, com suas próprias palavras. Não é dar uma resposta única, tá bom? Mas é discorrer, tá bom? Irmãos, eu coloquei o seguinte com base naquilo que eu assimilei, mesmo como professor. Como pastor, eu também tenho uma percepção daquilo que eu ensino, eu também aprendo. Na verdade, eu sou o meu principal ouvinte, né? Se Deus não falar comigo, né, certamente não vai falar às pessoas que eu estou transmitindo. Então, o que eu entendi sobre direito exclusivo? Irmãos, eu coloquei o seguinte, que no casamento, direito exclusivo, no casamento, a pessoa mais importante no casamento não são os filhos. Não são os meus pais, nem o meu sogro e a minha sogra. No casamento, a pessoa mais importante é o meu cônjuge. Inclusive, o mais importante não são as finanças, faz parte. E não são os meus projetos pessoais, as minhas ambições, né? Lógico que eu tenho minhas ambições no sentido positivo, né? Eu quero projetar algo para mim, né? Minha esposa, ela quer projetar algo para si,
mas a pessoa mais importante no casamento é o cônjuge. Isso quer dizer direito exclusivo. No casamento, se você tiver que escolher, o seu cônjuge, ele tem prioridade. Ele tem direito exclusivo, né? Se você se casou com uma pessoa que ela vai colocar, ou ele vai colocar acima de você, o seu parceiro, o seu cônjuge, ele está fadado à destruição, né? O casamento está fadado à destruição. Isso quer dizer que você se casou com uma pessoa que vai destruir o seu lar. Para você ter uma ideia da profundidade desse direito exclusivo, você não encontra na Bíblia Sagrada, você não encontra nenhuma expressão que seja maior do que a expressão uma só carne. Você já leu essa expressão, né? Dita no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento por Moisés, no Novo Testamento por Jesus Cristo e pelo apóstolo Paulo. Essa expressão uma só carne, você não encontra ela sendo aplicada nos filhos. Isso quer dizer que você, minha irmã, não é uma só carne com os seus filhos. Meu irmão, você não é uma só carne com os seus filhos. Essa expressão ela só se aplica ao cônjuge. Você não é uma só carne com seus pais. Você não é. Você não é uma só carne com seus irmãos. Pode ser que você tenha um vínculo com seus irmãos bem próximo, com seus pais bem próximo, com seus filhos bem próximos. Mas você não é uma só carne com eles. Você só é uma só carne com seu cônjuge. E não existe uma expressão de proximidade mais profunda e mais completa do que essa expressão contida no livro do Gênesis, que no casamento eles se tornam uma só carne. Isso para demonstrar que quando falamos de direito exclusivo, a esposa tem no marido exclusividade, ou seja, prioridade. Isso quer dizer que o marido tem na esposa direito exclusivo, prioridade. Tá bom? Então isso é o que engloba a primeira parte da pergunta, né? Discorra sobre o que você entendeu de direito exclusivo, tá bom? A segunda questão, discorra em suas próprias palavras o que você entendeu sobre liberdade recíproca na intimidade conjugal. No casamento, irmãos, existe uma liberdade recíproca, ou seja, uma liberdade adquirida. E nessa liberdade, o casal, eles vão estabelecer regras para o convívio. Eles vão determinar regras para o relacionamento. E essas regras, elas são estabelecidas por eles porque o marido tem liberdade com a sua esposa. A sua esposa, ela tem liberdade com o seu marido. A Bíblia diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam, porque havia entre eles uma liberdade. Não havia um constrangimento entre eles, né? Agora, liberdade não é fazer o que quer, né? Não é fazer o que quiser, né? Como se o seu cônjuge fosse uma propriedade tua, né? Você não é dono, você não é dona do seu cônjuge, né? Ele é o teu companheiro, ele é o teu amigo, ele é o teu parceiro, ele é o teu confidente, ele é o teu protetor, ele é o teu provedor, mas você não é dona dele, assim como ele não é dono de você, né? Então tem que haver regras, mesmo dentro da liberdade que vocês adquiriram um com o outro. E essas regras, elas precisam ser respeitadas, né? E essas regras são estabelecidas pelo próprio Deus.
Muito bem, então isto é o que quer dizer liberdade recíproca, né? Eles vão estabelecer algumas regras para o convívio deles. A terceira questão que foi pedido a vocês é: discorra em suas próprias palavras o que você entendeu sobre compartilhar corpo e alma na intimidade conjugal. Nós aprendemos que na aula anterior que no casamento existe a partilha não apenas dos bens, né? No casamento existe a partilha do corpo, existe a partilha da alma, né? Quando a gente diz partilha do corpo, isso quer dizer, a Bíblia diz, principalmente no livro, na carta aos Coríntios, inclusive foi lido esse texto na aula anterior, que o marido, ele não tem direito sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. A Bíblia diz que a esposa, ela não tem direito sobre o seu próprio corpo, e sim um marido. Ou seja, existe uma partilha de corpos no casamento. Mas o desafio não é compartilhar o corpo, né? O desafio é compartilhar a alma, né? Lógico que existem alguns casais que têm dificuldades na partilha do corpo, mas não é o que vem ao caso, né? O nosso desafio é compartilhar a alma. Então, na intimidade conjugal, o casal deve crescer nessa partilha. Isso não acontece no estalar de dedos, isso não acontece de um dia para o outro, isso não acontece só porque você está fazendo esse estudo, né? É um processo que vai ser desenvolvido ao longo do casamento. Então eles precisam ter consciência disso. E o que seria compartilhar a alma, né? Compartilhar a alma é a parte mais negligenciada entre os casais dentro de um casamento, né? Compartilhar a alma quer dizer que o cônjuge, ele deve acolher os desejos do seu cônjuge, suas vontades, seus anseios, suas frustrações, seus pedidos, suas expectativas, deve acolher os seus medos, seus pensamentos. Não quer dizer que ele vai acatar, quer dizer que ele vai acolher, ele vai ouvir, ele vai prestar atenção e ele vai se esforçar de comum acordo de atender. Lógico que algumas vezes ele vai ter que ceder, ela vai ter que ceder, mas deve haver essa disposição de ambos, né? De prestar atenção na alma, essa parte que tem vida além do corpo. Infelizmente, muitos casais, com o passar dos anos, ao invés de crescer nessa intimidade, de partilhar corpo e alma, normalmente, a maioria dos casais, eles acabam se distanciando, né? Tanto o corpo fica à mercê, como a alma, né? Por isso que, às vezes, infelizmente, acontece o abandono do lar, né? Às vezes a esposa abandona o lar, às vezes é o esposo que abandona o lar, porque eles vão alegar que ela ou ele não supre mais suas necessidades, nem físicas, nem emocionais, né? Lembrando que essa partilha do corpo e alma é um direito exclusivo, né? Que está dentro daquilo que nós já havíamos conversado sobre uma liberdade recíproca. Ou seja, ela tem esse dever, tanto ela quanto ele tem esse dever. Então, em resumo, né, essas três perguntinhas que foi dada a vocês, ela comporta tudo aquilo que foi ensinado na nossa primeira aula sobre família, que nós tratamos de intimidade conjugal, né? Que na verdade era a definição de intimidade conjugal, que tem a ver com direito exclusivo, liberdade recíproca e compartilhar corpo e alma. Muitos de vocês responderam bem próximo a essas afirmações, né, de intimidade conjugal. No geral, as questões que eu recebi, a maioria das pessoas desenvolveu muito bem, compreendeu muito bem, tá bom? É lógico que a nota ela se torna um pouco, como não é algo objetivo,
foi aberto à sua percepção, às vezes eu tenho que ter muita sensibilidade para tentar ver o que é que você quis dizer ali, tá bom? Mas como são conceitos bem estabelecidos, dá para a gente aí estabelecer uma nota de proximidade daquilo que foi pretendido do assunto estabelecido. Tá bom, gente? Então essa foi um pouquinho do resumo, né, daquilo que foi abordado na primeira aula. Nós vamos estar encerrando então agora esse primeiro bloco, tá bom? Com essa revisãozinha que foi feita. E na sequência, logo mais, a gente já entra no segundo bloco, entrando na aula de hoje, tá bom? Então um intervalinho aí para você dar uma respirada, tomar um café, a gente volta daqui a pouco. Até daqui a pouquinho, gente.